No Conferências URGS de hoje, apresentamos o professor Eljon Trindade, ex-reitor da URGS e presidente da Comissão para a Criação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. Sua fala buscou compreender as relações acadêmicas e políticas entre a URGS e a comunidade latino-americana. Boa noite ou boa tardezinha a todos, que agora com horário de verão não é noite ainda. E ao mesmo tempo a minha saudação aos meus ex-colegas, a minha ex-colega reitora, a professora Vrana Panizi, pró-reitores presentes e aqueles que me dão o prazer de estarem aqui. E ao mesmo tempo lamento que, por razões profissionais, o nosso reitor e a nossa vice-reitora não estejam presentes. Porque eu estou falando para as pessoas que estão atualmente na universidade também. Porque uma grande tendência quando se trata de um tema 100 anos de Córdoba ou a preparação de um evento como esse, a tendência é todos ficarem numa visão etérea, que bom, que bonito, Córdoba, que bom, eles fizeram uma coisa extraordinária, 2.000 estudantes, que era o número de estudantes na época em Córdoba, fizeram uma greve, uma revolução no plano educacional que repercutiu em toda a América Latina, menos no Brasil. Então, eu espero que este evento, que como anunciou o reitor Alex, será realizado em Córdoba, não seja apenas uma rememoração, que a gente possa tirar outras lições para esse nosso presente tão complexo que nós estamos enfrentando atualmente no Brasil. Eu vou abordar o tema de vários ângulos. Vocês podem ter aí uma ideia da divisão, não se assustem, porque eu calibrei o tempo com a disponibilidade que me deram. Mas eu não gostaria, todo mundo pensaria, bom, a integração acadêmica latino-americana, bom, vamos falar sobre a UNILA, seria fácil para mim, eu falo até de olhos fechados. Mas não é disso que se trata. Também não posso fugir da UNILA, que afinal é um exemplo de projeto de integração. Mas o que realmente eu quis colocar como uma espécie de pequena pimenta nesse meu tema foi a palavra desafios. E aí nós não vamos falar apenas do passado, de uma época gloriosa da educação superior do século passado, mas vamos também passar a limpo até mesmo a presença da própria URGS nesse processo todo. Então eu diria, em primeiro lugar, que esse centenário, que será no próximo ano, sem dúvida é uma data marcante para as universidades latino-americanas. Só que essa história tem muitas versões e tem muitas percepções. Eu me lembro que, para mim, a reforma de Córdoba é uma greve de 4 meses que eu liderei com outro colega nesta universidade para conseguir o cogoverno da universidade, que era 1/3 de alunos, 1/3 de professores e 1/3 de técnico administrativo. A universidade parou completamente, e outras universidades do Rio Grande do Sul. Portanto, não é uma abstração. Córdoba entrou no Brasil com 40 anos de atraso, na década de 60, mas a minha geração tem ela como uma experiência viva e não apenas um recuerdo do passado. Eu apenas relembraria para aqueles que não acompanharam esse período, sobretudo a partir da década de 60 no Brasil, que com todo esse atraso ela chegou no Brasil como uma bandeira de luta. Ela não era uma coisa que estava querendo olhar para Córdoba, estamos há 40 anos de Córdoba, vamos comer. Não. A UNE trouxe para dentro do Brasil o ideário de Córdoba, que não era conhecido aqui
do nosso estado, só para contar um pouco do nosso folclore, só havia um professor na URGS que ouvira falar da reforma de Córdoba. Eu me lembro que eu fiz uma entrevista com ele, uma figura extraordinária, que é um médico chamado Rubem Maciel. Como ele morava em Santana do Livramento, então esse personagem na fronteira, ele ouviu falar que houve uma luta pela reforma universitária em Córdoba em 1918. Foi a única pessoa, nós jovens, tentando conversar com alguns professores, foi o único que disse: olha, eu sei o que é isso. O resto, e vê o nosso atraso. Estão dizendo, esses meninos o que estão querendo fazer é introduzir a luta de classes dentro da universidade. E foi nesse contexto que o nosso saudoso professor Fiore, ao fazer uma conferência num seminário que nós organizamos, ele disse: olha, eu não sou grevista, mas eu queria dizer o que eu penso desta luta. E ele, evidentemente, usou os argumentos para dizer que achava que ela era legítima. E isto vai custar-lhe depois, em 64, a sua cassação, como todos conhecem, ou menos ouviram falar. Portanto, a reforma de Córdoba para a URGS não é uma comemoração festiva do passado. É um encontro traumático entre os ideais de Córdoba e a URGS e as tradicionais universidades brasileiras, que estavam completamente fora desse mundo. E isso explica, em grande parte, o muro que se criou entre estas universidades latino-americanas, entre estas universidades brasileiras e as latino-americanas, todas sob a influência do reformismo cordobês. Eu lembro que eu estava nos 90 anos de Córdoba, na Universidade de Córdoba, e lá estavam professores e o reitor da Universidade de Rosário, entregando a Córdoba documentos que eles esconderam durante a perseguição que depois sofrerá essa universidade. E aí eu tive o prazer de ver a primeira ata de uma federação estudantil que até então não existia, nem em Córdoba, nem em outra parte da Argentina, muito menos em Buenos Aires, onde esta ata manuscrita contava as reuniões e as discussões que eles tiveram. E tinha, inclusive, 2 ou 3 representantes do Peru que disseram: nós somos do Peru, nós não somos da universidade, mas nós viemos aqui para dizer que o APRA, a Ação Popular, que foi um movimento criado no Peru e que acreditava que pela educação podia se fazer a revolução, eles adotaram o ideário de Córdoba no sentido mais amplo, no governo, nas propostas de governo. Então isso foi realmente uma experiência muito real, gratificante. E o escândalo que eu sentia. Agora sim, na Universidade do Rosário, na entrada tinha uma coluna e uma lamparina acesa e dizia: aqui houve a reforma de Córdoba. Era um passado distante. Para nós do Brasil, era um passado recente e vivo. Eu posso dizer, inclusive, que a UNILA, em grande medida, eu busquei ideias que estavam em Córdoba. Portanto, não é uma rememoração do passado apenas, no Brasil teve um efeito muito mais longo. Então, eu gostaria de começar pelo primeiro ponto, que é o inescapável tema da UNILA, que está implícito no título que me deram. Eu gostaria de dizer que a integração acadêmica na América Latina, para mim, faz parte de um rico exercício acadêmico político que pratiquei com vários colegas, inclusive alguns aqui presentes, nos 5 anos em que fui primeiro presidente da comissão de implantação da universidade e depois, que foi de 2008 a 2009, e depois como reitor fundador pro tempore de 2010 a 2013. Foram 5 intensos anos. O resultado desse instigante processo foram publicados em 2 livros institucionais que, quem tiver interesse em lê-los, estão disponíveis no site da UNILA. Eu tive o cuidado de coordenar esses 2 livros institucionais. O primeiro, que se chama A UNILA em Construção,
um projeto universitário para a América Latina, de 2009. Nesse livro vocês vão encontrar todas as atas da reunião da comissão de implantação, vão encontrar os estudos que foram feitos sobre o contexto da educação e, ao mesmo tempo, as primeiras ações que foram feitas e que eu oportunamente falarei aqui nessa minha introdução. E o segundo livro, que eu tenho que confessar que me inspirei no Darcy Ribeiro quando fez Brasília, nós decidimos fazer uma consulta internacional. Darcy fez uma consulta nacional dentro do Brasil, porque era uma universidade brasileira. Como a UNILA é uma universidade brasileira com vocação internacional, nós decidimos fazer uma consulta mais ampla. E fizemos 7 perguntas. Eu não vou agora entrar no detalhe das perguntas, mas eram perguntas fundamentais para orientar o nosso trabalho na comissão. E o resultado foi excepcional. Foi publicado um livro de umas 600 páginas, com cada um dizendo como respondia aquelas perguntas. E o entusiasmo foi tão grande que pessoas que eu nem sabia quem era, mas que soube que eram pessoas que tinham o que dizer sobre o assunto, no Brasil, na América Latina em seu conjunto, nos Estados Unidos e na Europa, alguns fizeram verdadeiros papers. Tem um professor que eu sempre guardo o nome, Hernan Thomas, da Universidade de Quilmes, na Argentina, que fez um paper. Como organizar a UNILA? Ele disse tudo sobre como organizar uma universidade, desde os grandes princípios, as questões mais teórico-organizativas, até a lista dos institutos e dos centros que deveriam, mais de 30. Quer dizer, ele fez um trabalho de elaboração absolutamente gratuito e mandou para nós. E isto nos serviu, não só esse, mas muitos outros textos para a nossa orientação. Então, este é um livro importante que, uma vez eu fui ao Equador, aliás, ao Equador, e falei com um dos assessores do ex-presidente e mostrei esse livro. E ele ficou muito interessado pelo livro, olhou e coisa e tal. Aí, quando ele foi embora para um encontro com o presidente que estava esperando para uma audiência, um colega disse assim: deixa então o livro aqui, quero dar uma olhada. Não, eu vou levar para o presidente olhar, porque nós estamos querendo criar 3 grandes modelos de universidade em áreas diferentes, e esse livro certamente vai nos dar muito boas ideias. Concluindo, eu diria que a UNILA é uma universidade brasileira com vocação internacional, repito, sem muros, sem fronteiras, e que se colocou de uma forma extraordinariamente cuidadosa do ponto de vista acadêmico e político, porque o Brasil é um país subimperialista, como diziam os nossos amigos lá nos anos 60. E qualquer coisa que a UNILA quisesse impor aos outros países, aos alunos dos outros países latino-americanos, aos ministérios de educação, imediatamente seria repelido. A começar pela Venezuela, que queria fazer uma universidade del Sur, que seria mais abrangente. Acabou não conseguindo fazer, mas era um projeto muito mais ambicioso. Eu diria que os 3 desafios que se propôs à UNILA naquela época foi, primeiro, intercâmbio acadêmico em termos nacionais e internacionais de forma solidária e com respeito mútuo. Com isso eu volto à questão do subimperialismo. Se a UNILA, como universidade brasileira, considerando o poder que tem as universidades brasileiras com toda a crise em termos comparativos da América Latina, os governos não aceitariam mandar alunos porque estavam fazendo como os Estados Unidos, muitas vezes no passado. Não me refiro aos que foram fazer bolsa e formação, mas aqueles que vinham o Departamento de Estado oferecer determinadas facilidades, a URGS mesmo entrou em alguma, mas que era uma forma de ter influência sobre. Isso era muito comum. Nós não queríamos ser o novo imperialismo na América Latina. Então a UNILA, ela só entrou na América Latina como uma nova universidade, de forma solidária com os outros países, respeitando as diferenças mútuas e respeitando exatamente as diferenças que há entre os alunos do Paraguai, da Bolívia, do Uruguai, etc, etc.
Segundo ponto, compromisso com o desenvolvimento sustentável, tornando indissociável da justiça social e do equilíbrio do ambiente. E o terceiro, compartilhamento recíproco de recursos e conhecimentos científicos com estudantes e professores da América Latina. Houve um momento que alguém disse assim: por que não se faz um Enem para a América Latina? Eu digo: Deus me livre. Vamos impor um exame brasileiro para os latino-americanos que têm outras tradições. Imaginem a Argentina, que nem exame tem, termina o secundário, entra na universidade. 6 meses antes de aprovado pelo Congresso Nacional o projeto de lei que percorreu e tramitou por 2 anos no Congresso Nacional, foi estabelecida uma estratégia de ação acadêmica precursora. Já começava a aparecer no horizonte a possibilidade que algum candidato de oposição disputasse as próximas eleições, e nós sabíamos que um pessoal de um certo partido achava que esse dinheiro da Unila deveria ter sido dado para a Unicamp e que, no momento oportuno, eles iriam extinguir esse projeto. Então, com esse risco, nós decidimos fazer uma coisa absolutamente inédita: criar atividades de uma universidade sem ela ter sido regularmente ainda aprovada pelo Congresso Nacional. Então, o que foi feito? Primeiro, nós tínhamos uma ideia de criar um Instituto de Estudos Avançados do Mercosul, para colocar no centro dessa universidade. E é evidente que, depois de aprovado o projeto, ele seria inserido na universidade. Mas nós resolvemos fazer uma coisa totalmente fora da regra do jogo. Como a Universidade Federal do Paraná era tutora da URGS, eu pedi ao reitor da Universidade do Paraná que ele submetesse ao Conselho Universitário da sua universidade a aprovação deste instituto e o localizasse em Foz do Iguaçu e colocasse alguém coordenando, que acabou sendo eu mesmo. Então foi um golpe maravilhoso. Quer dizer, durante 6 meses, isso é que nós temos que fazer. Em tempo de crise ou de dificuldades, a criatividade é fundamental. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Então, durante 6 meses, o que houve? Primeiro, reunimos o Conselho Consultivo Latino-Americano, que era composto de 23 membros acadêmicos de universidades da América Latina, mas não eram representantes do governo. O governo mandou X ou Y para ir para a Unila, não, eram pessoas que nós escolhíamos pela sua qualidade acadêmica. Essa reunião foi fundamental, porque ali nós mostramos o livro A Construção da Unila e submetemos a discussão. O que vocês acham desse projeto? Que, embora tivesse também professores de outros países da América Latina, era a hora deles opinarem. Então, eles receberam previamente e a nossa discussão durante um dia inteiro foi sobre esse livro, que, evidentemente, teve uma aprovação muito ampla, com algumas sugestões, etc. E isto foi o primeiro ato, de fato, sem nenhuma legalidade. O segundo foi realizar o primeiro seminário, que é o objeto da Unila. O primeiro colóquio internacional intitulado Educação para a Integração Latino-Americana. Esse tema, na educação, era muito distante. Eu sabia que no Peru tem uma universidade chamada Simón Bolívar, que foi criada também pelo parlamento daquela região da América Latina, e cujo reitor era um historiador e que foi convidado a escrever um livro sobre educação para a integração latino-americana. E aí eu chamei justamente esse professor para fazer a conferência inaugural. E aí, usando um pouco desses 23 acadêmicos que estavam lá e mais os brasileiros que foram chamados, nós conseguimos fazer ao longo de 2 dias, com os mais diferentes ângulos sobre o tema da educação para a integração, essa discussão que foi orientadora posteriormente do desenvolvimento da própria Unila. E o que foi mais importante do ponto de vista, inclusive, da divulgação externa,
foram criadas 10 cátedras latino-americanas ligadas a esse instituto, onde se homenageava ilustres acadêmicos da América Latina, que já tinham falecido, obviamente, e convidava-se como professores titulares, professores de alto nível em diferentes áreas do conhecimento e relacionado com este patrono referido. Uma cátedra chamava-se Celso Furtado, de Economia e Desenvolvimento. E aí convidamos o economista emérito da Universidade de Buenos Aires, Aldo Ferrer, que era o grande economista que morreu há um ano e meio atrás. Depois tivemos uma cátedra chamada Andrés Bello, que é um venezuelano que criou a Universidade do Chile. E a titular foi, certamente conhecida por muitas pessoas daqui, a professora Carmen Guadilla, que é da Universidade Central da Venezuela e que nesta época estava ainda dirigindo uma cátedra da Unesco sobre educação superior. Para não dizer que a gente ficou só em economia e educação, fomos para a física. Então convidamos para uma cátedra que tomou o nome de Juan José Giambiage, que é um dos fundadores da física na América Latina, com o título As Ciências Físicas e as Novas Fronteiras Tecnológicas. E foi o titular dessa cátedra o professor Celso Pinto de Mello, professor titular da Federal de Pernambuco e, à época, presidente da Sociedade Brasileira de Física. Queria que vocês vissem o entusiasmo desse homem nesta universidade. Um presidente da Sociedade Brasileira de Física. Em geral, os físicos, em geral, olham em outros horizontes. Ele estava olhando a realidade brasileira experimentada por essa universidade. E, finalmente, para não dizer que a URGS ficou fora, tem 2 professores, um deles foi o nosso querido professor Francisco Salzano, que assumiu uma cátedra chamada Clodoaldo Pavan, sobre ciências da vida, evolução e biodiversidade. E, finalmente, para encerrar esse nosso assunto, no portal do conhecimento, que foi oferecido pela Itaipu, que chamou um especialista, um artista argentino, que fez com mármore do Espírito Santo todo róseo, o portal do conhecimento, na frente do prédio, do terreno onde está sendo construída a sede da UNILA, que foi o último projeto feito pelo Niemeyer antes de falecer. E naquela ocasião nós colocamos um poema que ele tem um sentido para a UNILA, mas tem um sentido para a América Latina em geral, e que eu apenas vou mencionar aqui. É um poema do Martín Fierro, José Hernández, e que, como vocês podem ler ali, porque eu vou ler no meu portunhol, né? Que los hermanos sean unidos, porque essa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoram los de afuera. Então isso está lá gravado e nós temos consciência que isso é uma coisa cada vez mais importante. E eu vou falar no final, o Banco Mundial está aí de novo dizendo para o Brasil o que ele tem que fazer. Introduzir o pagamento na universidade, dizer que o padrão deve ser as universidades privadas, o custo aluno. Isto é um verdadeiro absurdo. Nós tivemos isso no período Fernando Henrique, nós tivemos em outras épocas que a luta era tivemos na Unesco, quando os Estados Unidos voltou e aproximou o Banco Mundial da Unesco, querendo mudar a orientação da Unesco, falaremos disso, mas eu queria dizer que esta frase, este pequeno verso de 1873 continua extremamente atual. E eu lembro que está ali para dizer, aconteça o que acontecer com a UNILA no futuro. O segundo assunto chama-se a URGS e a reforma de Córdoba. Eu começaria dizendo que uma lição extraída da minha experiência na UNILA, comparada com a minha experiência anterior no reitorado da URGS, foi a seguinte: é mais criativo, a Maria Beatriz sabe disso, é mais criativo e desafiante criar uma nova universidade, ou uma universidade nova, do que refundar uma já consolidada. Quase em lágrimas eu entrevistei
um dos fundadores da Unicamp, além do reitor, ele contou uma coisa que eu não sabia, que no tempo do Jango, além da UNB, que já tinha sido praticamente criada, foi proposta uma universidade para o ABC. Se queria uma universidade federal nesta região altamente significativa de São Paulo. E esse projeto começou ele, o Fernando Henrique, mais algumas pessoas fizeram parte de uma comissão para conceber e imediatamente, meses depois, veio o golpe e acabou a experiência. E eles conceberam uma universidade, e ele tinha uma valorização muito grande da distribuição espacial, que começava no centro com os estudos gerais, depois vinha os centros de pesquisa, depois vinha a parte que se relacionava com pesquisas, etc., além daquelas que eram pesquisas básicas, e lá mais no final vinham as faculdades. E com isso se organizava a universidade de uma maneira fisicamente perfeita. Não era a ciência do século XVIII, era a ciência do século XX. A ambição dessa universidade foi extraordinária. Só que ele quase em lágrimas me disse: mas o reitor escondeu uma informação de mim que eu só soube quando tudo estava desenhado. Já havia uma universidade de medicina em Campinas e que viria se incorporar à Unicamp. Ele disse: aí acabou a Unicamp. Quando uma universidade napoleônica, totalmente autarquizada, como são a medicina, o direito e a engenharia, entram no desenho como esse, concebido cientificamente, se desorganizou completamente a universidade. E aí as coisas viraram outra coisa do que aquela como foi concebida. Não quer dizer que essas universidades não sejam grandes universidades, mas não tem nada a ver com o projeto original. Então, quando eu penso na UNILA, eu penso também nisso. Uma vez uma frase já do Darcy, que foi o grande homem da Universidade Necessária, que fez reformas pela América Latina, uma figura extraordinária, que quando cria a última universidade, que é a do Norte Fluminense, ele manda um conjunto de diretrizes, ele era o secretário de Educação, dizendo: olha, eu estou mandando umas ideias para vocês pensarem quando estavam elaborando. E ele termina esse conjunto de ideias muito interessantes, dizendo: olha, mas eu não tenho ilusões que elas serão seguidas, porque a universidade será o que a sua comunidade a fará. Isso é uma coisa terrível. E é verdade que fracassou essa universidade também. A UNILA está ameaçada de virar, agora não tanto, uma universidade do Paraná. Paraná quer uma universidade dela, mais uma, que é tornar ela regional e voltada para os agronegócios. Felizmente parece que essa ideia foi tão absurda que acabou morrendo. Mas ela enfrenta dificuldades, sem falar na recente demissão, na autodemissão, do reitor Naomar, da Universidade Federal do Sul da Bahia, que tentou fazer uma universidade do zero com as suas ideias interdisciplinares, as suas concepções que ele em parte adotou na Universidade de Salvador, quando ele foi reitor anteriormente, mas que aí nessa universidade ele começou do zero e de repente ele vê a sociedade resistindo, os colegas, funcionários e professores querendo ir noutra direção. Eu mais de uma vez disse na UNILA, de uma forma mais, eu diria, recatada, que não se faz mais doutores como antigamente. O que eu quero dizer por isso? Nós, durante muitos anos na UNILA, só fazíamos concurso para doutores. Os doutores entraram, a estrutura dela era de institutos e centros interdisciplinares, e nenhum doutor queria entrar nesse jogo. Eles só sabem o quê? O que eles fizeram na pesquisa do doutorado, e eles querem que os pobres alunos que estão começando a graduação e se lançando em alguns cursos de pós-graduação, estudem aquilo que eles estudaram na sua formação de doutorado, porque é só ali que eles sentem segurança. Ora, um professor hoje completo, ele tem que atingir todos os níveis e tem que ser capaz de se adaptar a um processo interdisciplinar, que sempre é um desafio. Seria importante, especialmente num período daquilo que a gente chamou de vacas magras,
que nós estamos começando a viver de uma forma muito intensa e sem nenhuma perspectiva de reversão de curto e médio prazo? Primeiro, que as universidades se autoavaliem e discutam com a comunidade universitária e a sociedade saídas para a crise. Não adianta nós ficarmos encolhidos, com medo do ministro ou não sei de quem, e as universidades se autodestruindo internamente por razões que todos conhecem. Agora, a experiência do passado mostrou, em muitas universidades, que esse é o caminho. A universidade tem que se voltar para dentro, se autoavaliar, descobrir as suas forças internas, buscar alternativas, estratégias e enfrentar a crise, para poder passar por esse período que provavelmente será um pouco mais longo que em outras ocasiões, mas um dia ele será superado. A grande herança que é permanente e que até hoje é um diferenciador das universidades latino-americanas para as universidades dos Estados Unidos, da Europa, etc., é a ideia de que as universidades têm um compromisso social com os povos latino-americanos ou as sociedades latino-americanas. O discutir para dentro não é se isolar da universidade, ao contrário. Nós tivemos muitos reitores que chamaram a sociedade para dentro da universidade, fizeram debates, fizeram placas, juntaram gente de todos os setores e a universidade continuou viva, não se entregou, não se acovardou. Outra coisa é que as universidades discutam novamente as articulações que são necessárias entre a graduação e a pós-graduação. E religuem esses elos fundamentais. A universidade fundamentalmente é feita para a graduação. A pós-graduação é muito importante, cresceu muito e é um diferencial das universidades brasileiras, sobretudo comparado com países como o México. Mas tanto a experiência da Unicamp, quando fez a primeira avaliação, que é a universidade que tem mais pós-graduação, qual foi a conclusão? A graduação está em decadência. Nos Estados Unidos, um pouco depois, estudos nos Estados Unidos também chamavam a atenção de que a excessiva valorização da pós-graduação estava colocando os cursos de graduação numa situação de abandono relativo. Então nós temos que ter a coragem de lembrar de uma coisa que não é tão longínqua, que a nossa universidade era constituída de dois universos. A universidade do MEC, que é aquela que recebe aquele dinheiro que vem cada vez menos, porque depende do orçamento da União, e onde estão a maioria dos professores de graduação. E essa é a universidade que sofre primeiro com a crise. E depois aquilo que se chamou também, num certo momento, a Universidade da CAPES. A Universidade da CAPES, em geral, não tem problema. Por quê? Agora talvez mais do que no passado, porque tem a verba de bancada, tem as verbas que são dadas em função do desempenho e das notas que as universidades obtêm nas avaliações trienais. Então, nunca há dificuldade muito grande, embora atualmente até essas áreas estão sofrendo. Mas não é possível que uma universidade se divida em dois mundos. É preciso restabelecer esses elos entre a graduação e a pós-graduação. E, ao mesmo tempo, repensar os instrumentos legais, político-pedagógicos. Para quê? Para oxigenar a instituição e prevenir aquilo que é uma palavra forte, sua fossilizante burocratização. As universidades estão cada vez mais adorando a burocracia. Elas estão extremamente organizadas, a gente vê o padrão, inclusive, dos funcionários, o padrão do funcionamento das pró-reitorias, etc. Houve grandes progressos desse ponto de vista. Mas não dá para ficar feliz com uma burocracia funcionando bem. Porque senão nós vamos cair na linha do Paulo Renato, que dizia, as universidades não precisam mais de dinheiro. O que as universidades precisam é de gestão. Se tiver uma boa gestão universitária, o dinheiro que elas recebem é suficiente. Uma vez ele teve a coragem de escrever um artigo na Zero Hora, elogiando a URGS, eu era reitor.
e dizendo a URGS, com menos recursos, assim, está tendo tal desempenho, etc, 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 etc. Bom, eu lasquei no dia seguinte um artigo-resposta. Como é que um ministro da Educação, que se ocupa do conjunto das universidades brasileiras, vem ao Rio Grande do Sul escrever um artigo sobre a URGS? A URGS é uma parte desse conjunto. Ele tem que cuidar do conjunto, etc, etc. Bom, enfim, foi uma polêmica aberta. Mas eu quero dizer que essa ideia de que o problema é de gestão foi uma grande moda. E muitas ideias que muitas vezes dominaram os aeroportos com esses livros de administração pública, de empresas, foram muito usadas e muito consideradas como referências para as universidades. Eu me lembro, por exemplo, de uma ideia, recentemente falei com um professor antigo, que a Maria Beatriz conhecem, né? Que é o Francisco Pedro, que foi professor do Instituto de Administração, e consegui recuperar com ele uma ideia que eu sabia que estava em algum lugar, mas eu não estava achando a referência, que era a ideia de que a universidade é uma organização complexa. Ora, se ela é uma organização completa, tratemos ela assim. Só que não é esta a realidade. Historicamente, a universidade é uma instituição social. E como instituição social, ela não tem nada a ver com organização. Então, quando tu considera uma organização complexa, foi o modelo que vigorou na URGS até a reforma do Estatuto, lá pelos anos 90, é de que nós temos que cuidar da organização, porque ela é uma organização complexa. E aí quem lê aquilo que a Vrana colocou na entrada aqui da reitoria, que é o artigo 1º do Estatuto, vocês vão ver que ali tem uma lição do que é uma verdadeira universidade, que foi a mudança que se fez com relação a este modelo da ditadura. A universidade é uma coisa que combina as coisas mais antigas, tradicionais, com coisas altamente de alta tecnologia, de áreas de fronteira da ciência, que está simbolizada aqui pela palavra do aeroporto. É claro que é muito difícil tu integrar um dinossauro com um aeroporto como se fosse um avião. Dificilmente ele voará. Eu queria dizer, para terminar essa parte, só lembrando que o nosso recente doutor honoris causa, o Boaventura dos Santos, quando ele veio à universidade pela primeira vez para dar uma aula inaugural em 1993, no início do ano letivo, ele nos deixou uma lição orientadora que serviu muito para se pensar de uma maneira mais global a universidade, não apenas setorialmente. Naquele livro que ele acabara de lançar para aquele período, um dos primeiros, Pela Mão de Alice, ele dizia essa frase que muitos ouviram, mas que poucos pensam no significado que ainda tem essa frase. Ele diz que numa sociedade desencantada, o reencantamento da universidade pode ser uma das vias para simbolizar o futuro. E ele conclui: tal papel, assumidamente, é uma micro-utopia. Ele não está dizendo que a universidade vai salvar a sociedade brasileira. É uma micro-utopia. Só que ele conclui de uma forma dura. Sem ela, a curto prazo, a universidade só terá curto prazo. Eu não vou entrar na discussão do significado profundo dessa frase, mas eu queria deixar como reflexão para que a gente não dê títulos, não chame para dar uma inaugural como se fosse apenas um momento de festividade, mas que a gente leve a sério aquilo que essas pessoas que já estiveram aqui, criaram raízes aqui, têm a nos dizer com relação a nós mesmos. Então eu concluiria essa parte dizendo o seguinte, que eu espero que o centenário da Reforma da Universidade de Córdoba não seja apenas uma rememoração do passado, mas sobretudo uma referência para o presente e o futuro das universidades da América Latina. Cada universidade como a URGS, universidades consolidadas, elas têm que se repensarem a cada 25 anos.
senão elas serão fossilizadas. Nós estamos no momento de repensar a URGS. E por coincidência estamos no momento propício para que esse assunto volte à discussão e reúna a comunidade como um todo para a sua mobilização. Eu queria dizer uma coisa aqui que um pouco sabem, porque eu acabei como pró-reitor, minha primeira função foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, e tinha na pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação um grande armário daqueles tipo arquivo, que na primeira gaveta estavam os acordos da URGS. Eu, curiosamente, fui ver o que é a URGS, com que países, aonde eles se relacionavam. Grande decepção. Tinha 15, mais ou menos, ou 20 dossiês, que eram todos eles acordos de amizade com universidades alemãs. Não existia França, falo como acordo. Não existia Estados Unidos, coisa e tal. Eu diria que era um período em que a URGS, embora tenha havido a importância, não vamos desconsiderar isso, as universidades alemãs contribuíram muito para o desenvolvimento acadêmico-científico, por exemplo, da Faculdade de Farmácia, até do Departamento de Ciências Sociais. Muitos poucos sabem que foi uma igreja luterana alemã que financiou os primeiros doutores em sociologia na URGS. Quer dizer que foi um arco amplo de colaboração. E uma universidade, a de Münster, por exemplo, era uma das mais conhecidas, não é? Que estavam sempre em relação com a universidade. Ora, esse foi um período germanocêntrico. Teve esse momento na URGS. América Latina não existia. A prova disto é que um reitor da URGS, da época, foi convidado pelo reitor da Universidade da República do Uruguai para fundar a Associação de Universidades do Grupo de Montevidéu. A URGS respondeu: não estamos interessados em participar dessa organização. Quem é que entrou? Santa Maria. Depois a URGS entra. E aí vocês vão ver os efeitos positivos dessa entrada da URGS na Associação de Montevidéu e em outros organismos internacionais que tiveram um papel nisto. Eu diria que depois que a URGS entrou na UGM, e que para aqueles que pensam que era uma organizaçãozinha ali para Rio Grande do Sul, no máximo Santa Catarina, hoje ela se estende a Unicamp, a UFSCar e a Universidade Federal de Minas Gerais, para ver a importância que essa organização tem. E está ativa até hoje, fazendo reuniões de reitores, reuniões de jovens de iniciação científica latino-americana, sempre atuantes e fazendo atividades em todos os países ligados. Pois bem, esta entrada, embora tardia, ela foi fundamental. Por quê? Eu vou resumir isso em duas frases. Porque, primeiro, foi este elo com a UGM que nos ligou depois ao CRESALC, que era o Centro Regional de Estudos Superiores da América Latina e Caribe, que funcionava na Venezuela, como eu já falei, que era um órgão da Unesco. E esse órgão da Unesco teve um papel fundamental em reunir as universidades da América Latina para prepararem a primeira Conferência Mundial de 1996. A URGS estava lá, participou de todas as reuniões preparatórias, deve ter sido uma meia dúzia. E eu me lembro como se fosse hoje a última que se deu em Cuba. Imagina Cuba, com toda a marca e preconceitos que tinha, fez uma conferência organizada pelo CRESALC que se chamou Conferência Regional sobre Políticas e Estratégias para a Transformação da Educação Superior na América Latina. E no ano seguinte foi a reunião da conferência, foi a Conferência Mundial em Paris. E o que é importante disso aí? Aquele reitor daquele paísinho pequeno chamado Uruguai, que a gente olha assim, a banda oriental, ele teve uma importância fundamental nessa sequência de reuniões, e ele foi tão importante nesses debates que se realizaram, que ele foi escolhido em Paris para ser o relator geral da Conferência Mundial. Então a América Latina estava no centro do debate, a URGS estava no centro do debate.
todas as universidades latino-americanas estavam e muitas brasileiras também. Então eu quero dizer para vocês que é muito bonito a gente desprezar a América Latina como se fez no passado, mas hoje nós sabemos que se nós não tivermos ao nosso lado a América Latina, as nossas dificuldades que eles vivem também serão muito maiores. Eu só queria chamar a atenção que houve um momento em que, terminada essa reunião mundial, que tem um relatório que até hoje está na ordem do dia, e depois teve uma segunda conferência mundial em 2009, que a América Latina conseguiu forçar a Unesco a fazer, porque ela queria fazer uma reunião reduzida à África, e acabou fazendo uma reunião completa, como foi a anterior. Mas há um fato novo no meio disso. Lá pelas tantas, os Estados Unidos resolvem voltar para a Unesco. E entrando para a Unesco, a diretoria de educação superior vai ter a presença de vários especialistas americanos, inclusive a aproximação do Banco Mundial. Quando é que nós vamos sentir isso na pele? Quando, no final da reunião que avaliava os 10 anos da Conferência Mundial, se descobre, no relatório final, que a palavra que as universidades eram um bem público desapareceu. Ninguém discutiu esse assunto. Não estava em nenhum relatório, desapareceu. Então, de novo, a América Latina foi para cima, em pleno final da reunião, para cima da direção da Unesco, pedindo que mostrasse aonde estava o fundamento dessa frase, que foi introduzida, obviamente, pelo Banco Mundial, que estava num recente livro que eles tinham publicado. E evidentemente não havia, e esta frase foi retirada, e na conclusão da conferência de 2009, começa exatamente com essa frase, de que as universidades são bem público, e aí vem toda uma série de outros elementos dessa frase, que se tornou uma referência. Agora, quem é que fez isso? Foram as Universidades Unidas da América Latina. E um outro fato grave, que muitos esqueceram, mas que foi real, foi quando se tenta colocar as universidades públicas, em geral, no âmbito da Organização Mundial do Comércio. E aqui na URGS houve, inclusive, uma reunião, e que deu origem a um livro que está por aí, na nossa editora, que se chama A Educação Superior Frente a Davos, que inviabilizou na prática esta ideia, que também era uma ideia que vinha desta influência americana do Banco Mundial. Eu vou deixar toda uma parte que eu tentei historiar isso, porque seria rico, mas evidentemente não vou dizer, mas só para relembrar a conclusão, uma das conclusões da reunião final, já em 2009. O ensino superior é um bem público e um imperativo estratégico para todos os níveis da educação, e a base para a pesquisa, a inovação e a criatividade, e deve ser uma questão de responsabilidade e de apoio financeiro de todos os governos. Essa é a conclusão de 2009. Hoje nós tivemos uma coisa maravilhosa que vai na direção do que eu estou querendo defender. Não façamos da comemoração do centenário de Córdoba apenas uma comemoração. Vamos além disso e vamos pensar nos avanços contemporâneos. E a coisa mais maravilhosa que aconteceu há uns 3 ou 4 dias. Eu recebo no meu e-mail uma coisa inédita. A Universidade de Córdoba dá um doutorado conjunto, nunca tinha visto doutorado conjunto, a 2 atores centrais daquele período da Conferência Mundial. Um deles se chama Luiz Iarzábal, que era um uruguaio e que teve um papel fundamental nesse período que eu estava contando de preparação à Conferência de 2016. E o outro, um brasileiro, o Marco Antônio Dias, que foi o diretor diretor da Educação Superior no período em que se deu a primeira Conferência Mundial. Ora, uma universidade que tem como centro a comemoração do seu centenário, nesse momento ela está dizendo, vamos olhar para frente, vamos reconhecer aqueles que avançaram mais do que Córdoba. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter consciência de que nós estamos no momento em que essa comemoração seja um olhar
para o futuro das universidades da América Latina e do Caribe, e evidentemente que dentro delas as universidades brasileiras. E aí eu teria um capítulo que eu vou deixar para o registro, que se chama Crise Atual das Universidades, e a parte final era inventar novas estratégias e alternativas. E aqui é que entra o desafio de hoje, que é o desafio de todas as universidades. E aqui eu só quero dizer que nós vivemos um paradoxo. Primeiro, que o início do desfinanciamento das universidades públicas começou com a Nova República. Um vice chamado Sarney assumiu a presidência e fez o governo que fez e saiu com uma baixíssima popularidade. A história se repete como farsa, diria o barbudo Marx do século XIX. 3 décadas depois, outro vice ocupa a presidência de forma ilegítima e hoje com uma crescente baixíssima popularidade. Essa é a nossa realidade. Então, o que nós temos que fazer hoje é fazer o diagnóstico da crise das IFES, envolver novamente a Andifes, que está totalmente dividida, cada reitor puxando para um lado, no tempo que tinha muito dinheiro, buscando seus apoios, porque eu ouvi várias vezes o secretário-geral numa reunião que eu fui como reitor: gastem logo esse dinheiro, porque nós queremos dar mais, se vocês não gastarem, eu não posso dar mais. Ora, essa frase nunca se ouviu na história das universidades. Agora, o que teve como consequência isto? O que teve é que o governo Lula teve avanços extraordinários. Ele conseguiu que os sinais fossem aprovados pelo Congresso. Houve um projeto de reforma universitária com consulta a 240 entidades, que vai desde a Academia Brasileira de Ciência, a Andes, e que foi engavetado pelo Congresso até hoje. Tem o ProUni, tem o amplo financiamento para a expansão de 40 novas universidades, quase uma centena de novos campi, mais de 300 institutos federais de educação e o notável crescimento que dobrou as matrículas e a democratização do acesso, as cotas étnicas e sociais, mas o eixo principal acabou sendo o REUNI. Aqui eu queria fazer apenas uma observação maldosa, mas é real. Todos os momentos de grande crescimento da universidade, reduziu-se a autonomia das mesmas. Primeiro se deu durante a ditadura, quando, em 1968, foi feita uma lei de orientação da universidade e que foi responsável pela enorme expansão da pós-graduação no Brasil, que hoje, que você sabe que ela é extraordinariamente grande. Só para vocês terem um parâmetro, enquanto no México, que tem mais ou menos o mesmo número de cursos, forma 5.000 doutores ao ano, nós estamos formando entre 18 e 20 mil. Quer dizer, isso mostra o desenvolvimento, a eficiência que tem a pós-graduação, que todos devem reconhecer. O REUNI também tem, no polo oposto, que é a graduação, o mesmo tipo de problema. Tem dinheiro para graduação. As universidades se soltaram. A URGS foi modesta. Eu diria que a URGS, se a gente estudar em termos comparativos, talvez tenha sido a universidade que mais recebeu, está aqui o ex-reitor, mas não é do tempo dele, é antes dele, dinheiro do REUNI. Agora, tem universidades que eu visitei, do Maranhão, as universidades de Minas, que eram universidades especializadas em agronomia, que viraram completas, 3, 4, 5, e por aí vai. E que foram universidades. Agora, o que foi isto? Houve uma mudança na graduação, uma inovação pedagógica, novos cursos para atender aquilo que se esperava com os novos investimentos? Não. Acabou sendo, na prática, não quero reduzir isso de forma tão brutal, mas falando em termos genéricos, acabou sendo uma expansão física, com mais alunos que, evidentemente, entraram na universidade, mas até hoje não há
uma avaliação dos resultados pedagógicos no plano da graduação. Na ditadura foi na pós-graduação. Nós tínhamos que ter doutores e mestres, porque nos Estados Unidos e na Rússia tinham essas estatísticas, nós tínhamos que entrar nela, se nós quiséssemos ser uma potência internacional. No governo Lula, corretamente, temos que cuidar da graduação. O problema é avaliar se esse investimento que fez teve o efeito, não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista da mudança e na inovação de cursos de graduação, como se esperaria no Reúne. O que eu quero dizer, a realidade, é que o efeito desse período, por melhor que ele tenha sido, e eu dele participei, foi um efeito desmobilizador das universidades. As universidades se acostumaram, acharam que estavam no céu, que nunca haveria crise, mas o que importa é o seguinte, foi o efeito desmobilizador que afetou Andifes, afetou as reitorias e afetou as comunidades universitárias. Nós temos de novo que repensar as estratégias, repensar as alternativas para que a gente consiga sair dessa dificuldade, mas sair de cabeça erguida. Eu tenho até uma ideia que, se eu fosse reitor, eu faria. Eu chamaria um grupo de jovens aí que andaram tirando prêmio e se salientando no salão de iniciação científica, e um grupo também selecionado de doutores, e faria uma pesquisa perguntando o que eles pensam da universidade. Certamente eles pensam coisa muito diferente do que nós pensamos, tanto os que estão chegando quanto os que estão saindo. Então, se nós não fizermos ações desse tipo, nós vamos realmente ir para o buraco no sentido mais literal do termo. Nós temos de novo que pensar na universidade no seu conjunto, sem aquelas divisões que eu falei do MEC e da CAPES. E, ao mesmo tempo, elas devem retomar a luta em defesa das universidades públicas, e sobretudo agora com esta declaração recentíssima do Banco Mundial. Nem vou comentar, é uma coisa horrorosa, é um absurdo. O fato de que, por exemplo, o ano que vem vai ter um corte já de 25% para pesquisa, e o governo está criando um fundo privado para financiar a inovação e a pesquisa, imagina, um fundo privado. E esse governo é tão maluco que é capaz de fazer essas coisas que o Banco Mundial está mandando, porque isso não é um azar, uma coincidência. Já alguns diretores lá do alto comando do MEC já discutiram isso, inclusive com esse conferencista que esteve aqui. Eu me lembro muito bem, o oportunismo desse banco é uma coisa. Eu já visitei a biblioteca deles em uma época que teve em Stanford. Eles têm um espaço enorme, cheio de relatórios para os mais diferentes gostos. E eu me lembro de um relatório que eu comprei, que foi traduzido inclusive pela Fundação Getúlio Vargas, que mostrava a importância do Estado para o desenvolvimento da universidade. Eles sentiram no ar que vinha um governo que ia valorizar isso e mudaram a política. E agora, de novo, sentiram no ar e estão mudando de novo. Então, são estas instituições que nós temos que ouvir o nosso velho Martim Fierro. Então, para finalizar, eu vou terminar com os versos que eu diria pungentes e desafiadores, mas sem nenhuma exclusão de esperança, de um poeta rebelde guatemalteco que morreu com 40 e poucos anos, chamado Otto René Castillo. E ele diz isto, pensemos profundamente nessas frases, quando ele pensava no seu país. Um dia os intelectuais apolíticos do meu país, falando da Guatemala, serão interpelados pelo homem simples de nosso povo. Se lhes perguntará sobre o que fizeram quando a pátria se apagava lentamente como uma fogueira suave, pequena e solitária. É daí que nós temos que partir na busca de outros caminhos. Muito obrigado.